Amados, os irmãos podem permanecer sentados. Vamos abrir a palavra de Deus e abrindo-a, você vai até Lucas capítulo 16. Lá no capítulo 16, primeiro versículo será, irmãos, então, o texto que nós estaremos lendo nesta noite. Nós estamos trabalhando o reino em parábolas, estamos, por enquanto, trabalhando parábolas do Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Lucas. Nós queremos, irmãos, nessa série, ainda trabalhar parábolas do Antigo Testamento, que são textos bem desprezados dos púlpitos, mas que trazem uma profundidade. E, claro, muitos outros livros do Novo Testamento apresentam a parábola como verdade divina. Inclusive, o livro da Revelação, você tem ali diversas parábolas, e nós vamos caminhar por algum tempo ainda pensando sobre parábola. Mas, sem dúvida, dentre todas as parábolas da Bíblia, esta é a parábola mais complicada, de mais complicada interpretação. Se você ler esta parábola e se você não visitar os originais, buscar compreender o contexto em que ela foi citada, escrita, você vai se encontrar com um texto extremamente complicado. Vamos ler para os irmãos entenderem o que eu estou a dizer aos irmãos. Nessa parábola, basicamente, o Senhor elogia um mordomo que foi infiel, que foi injusto. E aí os irmãos atentem para o texto, para que a gente possa compreender a profundidade destas verdades. Lucas 16, 1, a Bíblia diz: E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo diz consigo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Observe esse trecho. Eu sei o que faço, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse: Toma a tua obrigação, ou o teu papel, e assina. Assentando-te ele, então ele ordena: escreve 50. Ele devia 100 e ele orienta: escreve 50. Disse depois a outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, olha só, como esse versículo é complicado. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é fiel no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou mamon, conforme algumas outras traduções. A minha tradução é diferente, certamente, dos irmãos, que em sua predominância é a tradução corrigida, mas as verdades contidas são as mesmas, Oremos ao Senhor. Pai bendito, a tua palavra foi lida, ela é instrução para nós, e nós queremos colocar o nosso coração e suplicar ao Deus que seja terra pronta a receber a semente da tua verdade. Em nome do Cristo oramos-te e por fé já te agradecemos. Estamos diante de uma parábola de difícil interpretação, tendo em vista que
O trecho se dá num contexto em que um mordomo está furtando o seu senhor, e aí o senhor chega aos ouvidos deste senhor que esse mordomo está fazendo algo incoerente. Esse senhor chama o mordomo ou o administrador e então diz a este: que fazes com a tua mordomia? Saibas que terás que prestar contas, e porque fazes desta forma, serás demitido. Então ele declara demissão sumária, e aí ele já emite o aviso prévio, né? Que nem existia, mas é o aviso prévio, porque quando ele sai da presença do Senhor, o mordomo ainda sai com poder, ainda sai com a mordomia. Ou seja, eles ainda estavam batendo as contas dele. E aí quando ele sai da presença do Senhor, ele começa a conjecturar consigo, dizendo: eu tenho vergonha de me tornar um pedinte. E eu não sei trabalhar com as mãos, eu não sei cavar. E agora o que farei? E aí então ele chega a uma conclusão: vou aproveitar que ainda tenho um pouco de influência e vou granjear amigos. Como eu farei para granjear esses amigos? Eu vou chamar as pessoas que devem ao meu senhor, e que eu sei quem é, porque ele era um mordomo, ele controlava as finanças. E aí ele vai chamando um por um, e aí a Bíblia conta a história do encontro dele com dois, mas ele chama, a Bíblia diz que ele chama aqueles que deviam ao seu senhor, então chama todos. E aí ao primeiro ele diz: quanto tu deves, e aí observe que a dívida não era de dinheiro, né? A dívida era de trigo. E aí quando a gente percebe que a dívida não era de dinheiro, isso começa a fazer sentido se nós estamos olhando para o primeiro século, para o contexto do primeiro século. E aí ele diz: quanto tu deves? Ele diz: olha, eu estou devendo 100. Aí ele diz: pois toma em tuas mãos o livro de dívida, risca e podes colocar 50, não mais 100, mais 50. Ao outro que também devia 100, ele diz: podes colocar 80. E quando ele termina de fazer isso, todo esse processo chega aos ouvidos do Senhor. Aí o Senhor diz: agiste prudentemente, agiste de forma coerente, porque em detrimento do dinheiro, você escolheu granjear amigos. Olha que princípio. E aí parece-nos extremamente estranho, mas para que essa estranheza se desfaça, né, a gente precisa ler a Bíblia olhando para a intenção do autor. Esse é um princípio da exegese e da hermenêutica. Sempre que você lê a Bíblia, você precisa olhar para a intenção do autor, e não apenas para a intenção do autor. Você precisa compreender que a Bíblia responde à própria Bíblia. Todas as perguntas feitas por textos obscuros estão claros em outros textos da Escritura, e nós só temos capacidade de interpretar bem a Bíblia se nós compreendermos, ainda que seja minimamente, o contexto em que ela foi escrita. Jesus está falando aos fariseus, Jesus está falando à nação de Israel, e Jesus contando uma história parabolar, e nesta história Jesus diz que o Senhor é Deus. E quem é o mordomo? Ora, quando a gente olha para a parábola, a gente se percebe como mordomo, porque pensamos que Jesus está sempre falando do cristão, da igreja. Mas nesta parábola ele está falando do Israel, da nação de Israel. E aí ele está dizendo: Deus confiou a Israel sua mordomia, ou uma mordomia. Israel teria que cuidar de tudo aquilo que diz respeito a Deus, portar a moralidade divina, ensinar os princípios sagrados, cultivar os princípios familiares. É missão de Israel fazer isso. Só que ao invés de Israel cuidar daquilo que recebera de Deus, Israel não faz. Israel começa a se encantar com outras nações. Israel começa a adulterar. Israel começa a buscar caminhos outros, atalhos. E aí agora Jesus conta uma parábola, e nesta parábola ele declara que Israel precisará prestar contas.
Porque ninguém recebe de Deus algo, perde, e isso é esquecido. E aí ele então declara que Israel terá que prestar contas, que Deus exige uma prestação de contas, ou Israel será demitido. E se Israel for demitido, quem é que entra? Se Israel for demitido, irmãos, alguém tem que ser contratado. Então o aviso prévio de Israel concedeu que hoje à noite você estivesse bem empregado aqui, para a glória do nome de Jesus. Então Jesus já começa a fazer mais sentido o texto. Porque Jesus está falando exatamente sobre esse aspecto demitivo, esse aspecto do aviso que Israel está recebendo porque não cumpriu a sua missão. A parábola começa a fazer sentido e começa a clarear. E a Escritura vai nos dizer que Jesus fala aos fariseus. E qual era a noção dos fariseus? A noção dos fariseus era a seguinte: você sabe por que Israel está vivendo de forma contrária à vontade de Deus? É porque deixou de seguir regras. Instituímos aqui centenas de regras, mas Israel deixou de seguir. A gente tem que aumentar as regras. Tem que complicar mais, tem que limitar mais. Porque fazendo isso, Israel então vai perceber que existe um caminho, vai se encaminhar por ele, e então vai encontrar a graça de Deus neste caminho. Aí Jesus traz esse texto para ensinar que a solução não é a solução proposta pelos fariseus. Vamos aumentar as regras. Jesus traz esse texto para nos ensinar alguns princípios, e o principal deles é: se queremos viver de forma plena, nós precisamos construir relacionamentos verdadeiros. Jesus está fazendo uma pergunta para os fariseus e para o Israel do seu tempo: quanto vale um amigo para você? Que você está disposto a pagar por um amigo de verdade? Quantos amigos verdadeiros você tem? Quantos amigos você conseguiu granjear? E aí ele usa uma figura interessante. Ele diz assim: os filhos deste mundo, em outra tradução, os filhos das trevas, né? É bem mais densa essa tradução. Os filhos deste mundo, eles são mais espertos que os filhos da luz. Então Jesus está meio que dizendo algo que afeta a igreja. Porque afetou Israel, mas afeta também a comunidade. O que Jesus está dizendo é que os filhos deste mundo, eles conseguem muitas vezes usufruir da mesa e construir relacionamentos duradouros de amizade muito mais do que pessoas que partilham da mesma fé, do que o Israel. Eles valorizam as amizades. E quantas são as pessoas cuja vida moral está em declínio, mas que tem um número ou um sem número de amigos verdadeiros. E quantas são as pessoas cuja vida moral é exemplar. As regras definem o que esta pessoa é e faz, mas ninguém suporta estar perto dessa pessoa. É uma pessoa intragável. E aí a gente precisa pensar sobre isso, porque nós estamos vivendo num contexto, irmãos, complicado. Quando a gente olha para a filosofia, a gente vai ver 3 tempos. O tempo antigo era a ideia cosmológica. O homem olhava para o cosmo e encontrava a resposta no cosmo. Período medieval, 4º século, até 1600. A ideia teocrática, Deus ou teocentrismo, Deus no centro, dominando todas as coisas. A gente sai do cosmocentrismo para o teocentrismo. Só que, a partir da reforma protestante, nós começamos a pensar no antropocentrismo. E o que é isso? O homem agora é o centro de tudo. E é exatamente essa reclamação que recai sobre o antigo Israel e recai sobre a igreja. É quando nós nos consideramos superiores às outras pessoas, porque somos capazes de seguir ditames e regras que as outras pessoas não o são. É quando a gente compreende que é possível viver e conviver em solidão. E essa parábola, irmãos, está nos dizendo
mais importante que o dinheiro que você consegue reunir, mais importante que os negócios que você consegue fechar, é o prazer de estar à mesa ao seu lado. É o prazer de ter pessoas reunidas à sua sombra. É o prazer de ter amigos verdadeiros com quem partilhar a existência. Por isso, reino de Deus é um reino de amigos. E aí existem alguns conselhos que vão tornar ainda mais clara a visão. A primeira delas é a concepção de que os filhos da luz são mais egoístas. Numa tradução que eu acho bastante interessante. Os filhos da luz são mais egoístas do que os filhos das trevas. E por quê? Porque eles acreditam que são detentores da moralidade, detentores da perfeição, detentores do sagrado, e ninguém suporta conviver com pessoas perfeitas. Israel era perfeito demais para o mundo. É isso que esta parábola está dizendo. É isso que Jesus está reclamando a Israel. Israel, você foi convidado para ser luzeiro para o mundo, e você tentou ser luzeiro para si mesmo. Você foi convidado para invadir o mundo, e invadindo o mundo, levar a minha luz, e você subiu nos montes de Jerusalém, pensando que deveria estar resguardado do mundo. Israel, você foi convidado para portar a esperança e a graça, e você guardou a esperança para si. Israel, você foi convidado para proclamar o Criador de todas as coisas, e você o manietou no templo, dizendo que esse Deus pertence apenas a você. Olha que mensagem extraordinária. Que esse texto está dizendo: o pecado de Israel está no fato de preterir o divino e o sagrado, de pensar que Deus pertence apenas a eles. Deus é o Deus de amigos. Olha que coisa linda. O texto da Sagrada Escritura ainda deixa-nos um princípio interessante. Para que a gente tem que fazer negócios com o objetivo de conquistar amigos? E aí algumas traduções diz assim: para que a gente possa receber casas eternas, não é? Você leu? Para que a gente possa receber casas eternas. Então, eu estou fazendo amigos, mas o meu propósito é chegar no céu. A primeira impressão que temos é esta. No entanto, irmãos, o que o texto da Sagrada Escritura está dizendo é: uma vez que eu reúno amigos, eu construo um lugar onde eu terei companhia perene. Você sabe qual é, trocando em miúdos, a palavra de Jesus nesta parábola? A cura acontece nas casas dos amigos. E quem tem casas de amigos tem um lugar de cura perene. Tem um espaço de restauração perene, eterno. Quem tem amigos tem um bem extraordinário. Israel não compreende isso. E Jesus está chamando a atenção de Israel e está dizendo: você sempre terá um lugar se você tiver amigos. Não esqueça disso. Se você nesta noite apreender apenas esta verdade, já me será necessário continuar estudando para ensinar outras, porque apenas esta é necessário nesta noite. Quem tem amigos não habita em solidão. Quem tem amigos tem um espaço de cura perene. Quem tem amigos tem um lugar de aceitação. Portanto, não falhemos como Israel falhou. Façamos novos amigos. Declaremos, pois, ao mundo que existe um Deus abençoador. Declaremos ao estrangeiro que existe um Cristo ressuscitado dentre os mortos. Proclamemos a boa nova de salvação que transforma, e convidemos à mesa do Senhor povos de todas as tribos, línguas e nações. É essa a nossa missão. O Israel não compreendeu. Jesus conta esta parábola para objetivamente ensinar a Israel
que existe algo fundamentalmente importante que eles desprezaram. Mas Israel tentou guardar a lei, os regimentos, os ditames, as regras. E aí Jesus ensina, guardou muita coisa, mas guardou para si mesmo, não para partilhar. E nós precisamos pensar sobre isso. Segunda verdade que eu encontro nesse texto: o pecado me diz que eu posso tudo, a culpa me lembra que sou limitado. Enquanto esse homem estava vivendo em estado de pecaminosidade, ele compreendia que ele podia usurpar tudo do seu Senhor. Ele tinha direitos, não adquiridos, não permitidos, mas ele tinha direitos de usurpar. Ele tinha direitos de fraudar, de mentir. E por que ele faz isso com o trigo? Por que ele faz isso com a agricultura? Por que ele não faz isso com o dinheiro? Porque estava muito claro a regra de que você não pode emprestar o seu dinheiro com juros. Então, para que eles burlassem essa lei, eles então colocavam um valor acima do necessário. Quando ele ia negociar os frutos do seu senhor, um fruto que valia apenas 80, ele negociava por 100. Um fruto que valia 50, ele negociava por 100. Logo ele conseguia manter a sua consciência limpa, porque ele não estava emprestando dinheiro a juros, porque não era dinheiro. Mas o seu Senhor conhece todas as coisas. E às vezes, irmãos, a gente tenta encontrar formas de justificar algumas ações, mas o nosso Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece o oculto, Ele conhece o escondido. A luz é para Ele um lugar conhecido, e as trevas são para Ele a semelhança da luz. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Porque para o Senhor da parábola foi necessário alguém contar, mas para o Senhor da igreja, antes mesmo de uma ação realizada, Ele já sonda e pesa as nossas intenções. Ele conhece o nosso coração e prescruta a nossa alma. E às vezes pensamos sim em justificar. E aí como é que a gente aplaca a culpa, né? Como é que a gente consegue aplacar a culpa? Uma das formas interessantes para a gente encontrar a cura da culpa é colocar defeito nos outros. É muito bom você amenizar a sua própria culpa dizendo eu fiz, mas é porque aquela pessoa sinceramente. E aí quando você encontra defeito nos outros, você ameniza a sensação de culpa. Que é uma distinção, um estilo de vida. O homem carnal, quando ele faz uma coisa errada, ele não sente a sua consciência o acusando. Pastor Emiliano, pastor desta igreja, durante muitos anos, há muitos anos atrás, em uma doutrina, ele disse que depois que você aceita Jesus, a sua consciência fica quadrada. E o que é consciência quadrada? Você escuta ou faz uma coisa, você escuta uma verdade ou faz uma coisa errada, e aí quando você faz uma coisa errada, aquilo que você fez errado fica assim dentro da consciência, ó, batendo nos 4 lugares, incomodando. E aí o Emiliano tinha essa fala, né? A consciência fica quadrada, porque você fica lembrando. Se o homem carnal, não. O homem carnal, ele vive de forma absoluta. Ele vive em busca dos prazeres. O que ele deseja é apenas sentir novas e melhores sensações. Ele está em estado de pecaminosidade, já pensando no próximo encontro em que ele novamente voltará a viver a prática pecaminosa. Ele é alguém morto em delitos e pecados, e por estar morto em delitos e pecados, ele não tem sensibilidade. Ele não percebe que está vivendo em caos. Ele não percebe que ele está colocando a sua família em estado de morte. Ele pensa que tudo vai bem, que tudo vai se resolver. E que as coisas vão se resolver com o tempo, sozinhas. Só que não se resolve. Mas nós não somos mais carnais. Há uma diferença entre o homem carnal e o religioso. E há uma diferença entre o religioso e o discípulo de Jesus. Porque o homem carnal, ele faz a coisa e ele não sente a sua consciência acusada.
O religioso diz que nunca faz, e quando faz, nem ele mesmo sabe que fez. Então você encontra com um religioso, ele nunca faz nada de errado. E quando faz, ele é o primeiro a esquecer do que fez. E qual é a diferença do religioso para o discípulo? É que o discípulo procura não fazer. Mas quando faz, recorre à cruz, busca a graça de Deus, lembra que é pó, que é cinza, que é o barro que sobrou, recorre à misericórdia do Cordeiro de Deus, prostra-se diante do Senhor, em devoção e em oração, encontra um espaço de restauração e de reconciliação. E aí ele não olha mais para a culpa do outro, para a imperfeição do outro. Quando ele deseja murmurar, ele murmura pensando apenas nas suas próprias imperfeições. Ele se queixa apenas dos seus pecados. E uma vez que ele se coloca diante do Cordeiro, em verdade, em sinceridade, a restauração de Deus se estabelece na sua vida. Portanto, esse versículo está nos lembrando um princípio importante. Um dia prestaremos contas. Volto a dizer, um dia prestaremos contas. E no antepenúltimo versículo que nós lemos, prestaremos contas das pequenas e das elevadas coisas que realizamos. Sim, prestaremos contas. Sim, teremos que declarar o que fizemos com a mordomia. Sim, teremos que declarar o que fizemos com o tempo. Sim, teremos que declarar a Deus quais princípios nós plantamos no coração da geração que estamos servindo. Sim, teremos que declarar por que escolhemos viver de forma solitária, se Deus nos deu espaço para amigos. Sim, teremos que declarar por que os amigos que reunimos não são amigos que acessam os espaços ocultos da nossa alma, mas são amigos de amenidades. Sim, irmãos, nós teremos que prestar contas de tudo. Ninguém fugirá dessa percepção. Princípio de um Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, e Ele complementa com aquilo que nós não merecemos, está na Escritura. Você tem tudo o que você precisa. E se você tiver um coração celebrante nesta noite, você vai se lembrar que Deus já te deu algo além daquilo que você merece. Mas embora não merecendo, o Senhor nos deu. E porque nos deu, nós vamos cuidar e cuidar muito bem. Amém, queridos? Terceiro princípio, seja menos exigente com as regras que te afastam das pessoas. Seja menos exigente com as regras que te afastam das pessoas. Basicamente, o versículo está nos dizendo, seja mais leve, seja mais agradável, que a sua vida seja uma vida convidativa, e que as pessoas celebrem o fato de saber que elas terão um encontro com você, que elas poderão dialogar com você. Que as pessoas tenham consciência de que estar na sua presença é estar na presença de alguém que carrega a leveza do existir. E aí eu digo-lhes, irmãos, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa pronta e não é uma tarefa fácil, mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Veja o que disse Samuel, um teólogo que eu muito admiro: a amizade é um fim em si mesmo. É aquilo que retira o homem da condição não humana do isolamento. Esse teólogo está nos lembrando que estar isolado é estar numa situação não humana. É uma situação sub-humana.
Alguém que deseja viver protegido em uma caixa, separado e reservado de todos. É alguém que não está vivendo humanidade. E há um convite de Deus nesta noite, que nós possamos viver esse espaço de partilha. É o princípio máximo desta parábola. Por quê? Disse outro teólogo. Porque o amigo é um outro eu. E eu preciso encontrar os amigos, porque as crises não afastam os amigos. Eu preciso encontrar os amigos porque tenho crise. E as crises não afastam os amigos. As crises selecionam os amigos. Se você está sofrendo e está sozinho, é porque as pessoas que estavam do seu lado não eram dignas do seu caráter e da sua amizade. As crises, elas não afastam os amigos, elas selecionam. Pastor, eu estou sozinha há alguns meses, eu estou enfrentando um drama, estou sozinho há alguns meses, e não me percebo encontrado com alguém, não há um amigo que me escute, não há uma amiga que me compreenda. O que eu faço? Você pode recorrer àquele que é o absoluto amigo. Você pode confiar naquele que é bem presente no momento da angústia. Você pode perceber que Ele está presente. E porque Ele está presente, vai tudo bem. Vai tudo bem. Amém, queridos? Em quarto lugar, já estamos nos encaminhando para o final. Cuidado para não passar a vida toda pensando no que você não deve fazer. Você pode perder a oportunidade de fazer o que é necessário. Às vezes estamos tão preocupados em não fazer, que a gente deixa de observar o que é necessário. Às vezes nós estamos tão preocupados com os limites, que a gente não percebe que os limites são instrumentos usados por Deus para nos dizer que nós podemos romper esses limites e ir mais longe. Albert Einstein disse: os limites não existem para nos frear. Os limites existem para nos declarar que nós temos capacidade de ir mais longe. Com limites não estou dizendo que você tem que negociar moralidade. Com limite não estou dizendo que você tem que negociar santidade. Isso é inegociável. Com limite eu estou dizendo que se você entende que só pode ir até determinado lugar, é porque ainda não compreendeu a grandiosidade do Deus que deseja usar a sua vida. Porque pode ir mais longe, pode se desafiar a fazer mais. E em Deus pode dar passos largos. Veja essa frase: respeitar os limites não é ser limitado. Ser limitado é ser incapaz. Respeitar os limites é saber que mesmo sendo capaz, não devemos ir além daquilo que é permitido. Mas devemos nos lembrar que aquilo que é permitido não nos freia. Sempre que você sonha um sonho em Deus e deseja ir mais longe, Deus estende os limites de sua operação. Ah, pastor, é porque eu queria que na minha vida profissional eu conseguisse chegar a este lugar. Uma vez que você faz isso, você define um limite. Deus deseja que você ultrapasse este lugar. E o que diz o discípulo? Ah, pastor, eu queria que na minha vida profissional, amorosa, sentimental, espiritual, eu chegue no lugar que Deus espera para a minha existência. Porque Deus tem para cada um de nós um espaço
de atuação. E às vezes nós estamos limitados, porque pensamos não ser capazes de ir mais longe. Ouçamos, pois, o conselho desta parábola nesta noite. Cavar eu não sei ser pedinte. Não sei cavar e não sei ser pedinte, mas já sei o que vou fazer. E aí ele toma duas decisões que para nós tornará clara a parábola. A primeira decisão é reparar os erros. Quando ele diz ao que devia 100, que ele não mais devia 100, mas devia 80, ele está retirando os 20% que ele usurpou, corrigindo erros. Quando ele faz isso com o objetivo de ser aceito na casa deste homem, ele está dizendo: eu agora não estou trabalhando pelo dinheiro, eu estou trabalhando por um propósito maior. Olha que princípio. Quando ele diz ao segundo: tu não deves mais 100, mas deves 50, ele está regulando e ajustando, porque os 50 é exatamente o seu furto, aquilo que ele havia acrescido. Era exatamente por causa disso que ele agora estava sendo demitido, ou desligado. E quando ele regula, ele conserta. Quando ele conserta, ele ganha propósito. Ele diz: agora não mais Mamon dominará a minha vida, agora Deus dominará a minha vida. Agora eu não faço as coisas com o propósito apenas de angariar riquezas. Eu agora faço as coisas com o propósito de lançar sementes eternas, de construir amigos. E construir amigos é lançar sementes eternas. Está fazendo mais sentido a parábola, irmãos? Está se tornando mais clara? Que bênção, né? Esse texto ele é por demais interessante. Último conselho, um aferidor importante para analisar a vida é o propósito. E aí a gente precisa pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? E o que nós esperamos receber? Nós conhecemos os mestres da suspeita, né? Na área da psicologia, na área da filosofia, que é Freud, Marx e um outro que eu esqueci o nome. São 3. Nietzsche, mestres da suspeita. E o que esses homens ensinam? Não há nenhuma ação humana que não possua por trás dela um propósito. Ele sempre suspeita. Ah, mas é porque o fulano é uma pessoa de oração. Mas ele tem um propósito nisso. Ele está querendo orar porque ele quer merecer o céu. Ah, não, mas é porque tem um irmão que ele não ora. Não, ele não ora, tem um propósito nisso também. Então, eles sempre suspeitam, por isso são chamados de mestres da suspeita. Eu queria dizer-lhes que Nietzsche, Marx, Freud podem declarar que existem suspeitas quanto às nossas intenções. Mas existe um que não é mestre da suspeita. Existe um que é o mestre da vida. E ele pesa o seu coração e a sua intenção. E se ele encontrar desejo de arrependimento e vida, ele traz sobre nossas vidas transformação. Quero concluir a minha fala com 2 conselhos. O primeiro é: grandes são aqueles sem os quais o mundo seria incompleto. Não esqueça disso. As grandes pessoas na nossa vida são aquelas pessoas sem as quais o nosso mundo seria incompleto. Quem são as grandes pessoas na sua existência? Se você não consegue elencar, comece a valorizar mais a mesa. Porque Deus escolheu essa doutrina para dizer que a gente precisa de amigos. E o último conselho: aproveite a vida e os bons amigos. A vida, porque é curta, e os bons amigos, porque são poucos.